Olá, meus queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui, comigo, professor Antônio Paulo. Vamos ver o que temos para a nossa aula? Muito bem, meus queridos alunos. Aula de número 42, objeto de conhecimento. Investigação da deformação de ângulos e áreas provocadas pelas diferentes projeções usadas em cartografia. Detalhamento, ângulos e áreas. Muito bem, tenho certeza que você quer aprender um pouco mais de matemática, então te convido a vir comigo para essa aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula. Olha só, meus queridos alunos, nós vamos tratar nessa aula sobre ângulos, tá bom? E vamos aqui abordar algo bem importante, então te convido a prestar bem atenção nessa aula, tá bom? E olha só, por falar de ângulo, vale a pena a gente relembrar alguns conceitos que a gente já viu ao longo da nossa vida acadêmica. Afinal, vocês são alunos do segundo ano, né, do ensino médio. Então, vocês já devem saber, se não sabem, vamos relembrar, né, que os ângulos têm suas classificações, né? Nós podemos dizer que um ângulo é agudo, se ele for menor do que 90 graus. Também podemos dizer que o ângulo pode ser chamado de ângulo reto. E quando é que o ângulo é reto? Aí marca bem o que eu vou falar para você, é quando o ângulo possui 90 graus, exatamente 90 graus, tá bom? Tem ângulo obtuso também, que é ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180. Lembra? Mas tem um ângulo também que eu vou te chamar a atenção que não vou abordar nessa aula, que é o que nós chamamos de ângulo raso. O que é um ângulo raso mesmo, hein? Professor, já não lembro mais o que é um ângulo raso. Bom, em uma linguagem bem simples, eu vou dizer para você que, pensando na medida do ângulo, o ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus. Tudo bem? Esse é o dito como ângulo raso. Tá bom? Aí tem o ângulo ainda que é o ângulo completo, tá bom? Que é o que nós vamos chamar, que mede exatamente 360 graus. Falando ângulo completo, pessoal, estamos falando de toda aquela circunferência formada lá pelo ângulo, tá bom? Ela todinha fechada vai medir 360 graus. Mas professor, por que você está nos fazendo lembrar isso? É porque nós vamos precisar desse conhecimento nessa aula para a gente trabalhar aqui o tema que será tratado nesta específica aula que nós estamos fazendo aqui com vocês. Tá bom? Então, de olho na cartela, porque por falar de ângulo, claro, eu tenho que definir para você o que é um ângulo, né? Então, na cartela diz o seguinte, o que é ângulo, né? Então, ângulo é a medida expressa em graus que é atribuído à região ou conjunto de pontos situados entre duas semirretas. Nós não falamos de muita coisa diferente, estranha não, alunos. Nós estamos falando de ângulo, nós estamos falando desse espaço aqui, tá bom? Isso aqui é o que nós dizemos que é ângulo. É o espaço compreendido entre duas semirretas, no nosso caso aqui, AC e a semirreta AB. Beleza? Falamos, lembramos a definição. Bora avançar aqui o que nos aguarda? Geralmente, os ângulos são representados por letras maiúsculas com acento circunflexo, por letras minúsculas, ou, no caso da figura acima, da seguinte maneira, BAC. Esse aqui é o ângulo, melhor, é a nomenclatura, vou pegar outro pincel aqui, vou pegar outra cor para não confundir, né? É a nomenclatura dada ao ângulo que nós temos aqui na nossa cartela, BAC. E lembram, marca bem que tem um acento circunflexo em cima do A. Por que do A? Porque ele se refere exatamente a esse vértice, que aqui ele está sinalizado pela letra A. Então, lá onde está o ângulo, nós colocamos aí, então, o acento circunflexo. Tá legal? Para continuar, tem mais outras coisas importantes aqui, presta atenção. Medindo ângulos. As medidas atribuídas aos ângulos funcionam de forma diferente daquelas utilizadas para medir distância. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vamos utilizar uma régua para medir ângulo, tá bom? Não vai funcionar. Olha o que eu estou dizendo para ti aqui, olha aqui na nossa figura. Não vamos poder pegar uma régua e medir essa distância daqui para cá, tá bom? E dizer que estamos medindo o ângulo. Então, tem outra maneira de se fazer isso. Retomando aqui, os ângulos têm o círculo como base. Ao aumentar o ângulo, uma das semirretas se deslocará, como se estivesse sobre um círculo em que o ponto de encontro delas é o centro. Por isso, não é possível utilizar uma régua para obter medidas de ângulo. Já enfatizei para você isso, né? O equipamento utilizado para tomar medidas de ângulo
é conhecido como transferidor. E está ilustrado na figura abaixo. Bom, temos aqui um transferidor, onde nós podemos medir o ângulo aqui nesse transferidor, tanto por essa numeração superior, quanto por essa numeração aqui de baixo, tá bom? Depende da direção que nós estamos medindo o ângulo, tá bom? Normalmente se mede ângulo no sentido anti-horário, tá? Mas não obrigatoriamente, tá legal? Olha, temos um ângulo aqui, ó, BAC, ó, e esse ângulo ele mede 30 graus. Olha para cá, por que é 30? Porque eu estou medindo aqui, ó, por aqui. Então esse ângulo BAC, ele mede 30 graus. Tá legal? Bom, falando de ângulo, para continuarmos falando de ângulos aqui, pessoal, nós vamos tratar um tema bem legal, que nós vamos falar de ângulos notáveis, tá bom? E quais são esses ângulos notáveis, né? Bom, tem vários, tá bom? O ângulo de 30 graus ele é dito como ângulo notável, o ângulo de 45, o ângulo de 60 também é dito como ângulo notável, o ângulo de 180, 360, todos esses ângulos são ângulos notáveis. Porque notáveis são aqueles ângulos mais utilizados, tá bom? São aqueles que nós temos as medidas deles tem mais medidas mais precisas, assim, a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Tá bom? Em outras palavras, é isso, tá? E aí nós vamos abordar aqui alguns ângulos notáveis, certo? Então, acompanhe aqui na tela que nós temos na nossa cartela, alguma coisa que fala aqui sobre os ângulos notáveis. Vejam só. Alguns ângulos são mais observados pelo homem na natureza. Foram eles que deram origem à escolha específica dos números utilizados para medir ângulos. Ao ângulo conhecido como raso, por exemplo, que é definido quando uma semirreta é mantida fixa e a outra descreve um movimento de meia volta, foi atribuído o valor de 180 graus. Vale lembrar, ângulo raso mede 180 graus. Guarda bem essa informação, tá bom? Que a gente vai precisar dela. Uma propriedade interessante do ângulo raso é que as semirretas que o formam, ao serem ligadas, podem ser vistas como uma única reta. Ou seja, dado um ponto em uma reta, o ângulo formado nesse ponto é de 180 graus, certo? Acredita-se que esses valores foram escolhidos em uma época em que os homens acreditavam que o ano possuía 360 dias. Bom, eles acreditavam em 360 dias, mas hoje a gente sabe que é um pouquinho mais, né? Mas eles estavam muito perto da resposta, né? Mas, enfim, ângulo raso é um ângulo que mede 180, e eu tenho aqui, ó, um exemplo. Cada dia foi considerado como uma unidade de medida do ângulo descrito pela Terra ao redor do Sol, e, por isso, uma volta inteira seria de 360 graus. Marca bem essa informação aqui, ó. Ângulo raso, uma volta inteira, equivale a 360 graus. Ou seja, qualquer ponto sobre essa reta, que a gente falou lá, ó, um ponto sobre uma reta vai formar aí um ângulo de 180 graus, certo? Mas tem outro tipo de ângulo também. Ó, estamos falando aqui de ângulo raso, tá bom? Então, essa é a característica de um ângulo raso, certo? Mas tem outro ângulo que é notável, que também é importante você saber para essa aula. E é o que nós vamos chamar aqui de ângulo reto. O que é um ângulo reto? Via de regra, é um ângulo que possui 90 graus, certo, pessoal? Embora que é uma definição mais detalhada. Outro ângulo importante é conhecido como ângulo reto. E sua medida é igual a 90 graus. Esse ângulo é muito encontrado na construção civil, nas esquinas formadas por duas paredes. Sua importância é tão grande que existe uma ferramenta criada exclusivamente para ajudar a construir esse tipo de quina, para medir esse ângulo. É o que nós chamamos de esquadro. Provavelmente você já viu esse instrumento por aí, né, que é o esquadro, que ele ajuda a construir ângulos retos. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para você aqui um exemplo aqui, né, uma imagem característica de um ângulo reto, certo? Eis a imagem na tela. Temos aqui um ângulo, certo? Temos aqui uma imagem que representa um ângulo reto, certo? E aqui, ó, temos aqui o ângulo representado pela letra A, tudo bem? E esse ângulo, ele mede 90 graus, certo? Então, sempre que falarmos de um ângulo reto, sempre estamos falando que esse ângulo mede 90 graus. Agora, para continuar o nosso estudo, eu vou te mostrar outro conceito, porque ele vai nos ajudar
a resolver nossos exemplos aqui, ó. Que é justamente um outro conceito muito importante, que é o que nós chamamos de bissetriz. Gente, comigo. O que é, então, uma bissetriz? Definição. Dado um ângulo AOB, só botar aqui o acento circunflexo, tá bom? Chamamos de bissetriz a semirreta OC, que parte do ponto O e divide o ângulo AOB em dois ângulos congruentes. Tudo bem? Definimos. Bissetriz, dado o ângulo AOB, chamamos de bissetriz a semirreta OC, que parte do ponto O e divide o ângulo AOB em dois ângulos congruentes. Dito isto, ó, temos aqui uma imagem que representa a bissetriz. Agora olha para cá. Ó. Temos aqui um ângulo, certo? O ângulo vai fazer aqui o ângulo AOB, ó, certo? Estamos falando dessa abertura. E a bissetriz é o segmento OC, ó. Está dividindo esse ângulo em dois ângulos exatamente iguais. Por isso nós dizemos aqui, ó, que a alfa é igual a beta. Ó. Aqui, ó, alfa igual a beta, certo? Na imagem, a semirreta OC é a bissetriz do ângulo AOB. Tudo bem? Marcou bem aí o que é uma bissetriz? É um segmento de reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais, certo? Bissetriz, segmento de reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais, como nós temos aqui na imagem. Tudo bem? Bora avançar porque agora vamos fazer algumas questões, alguns exemplos bem interessantes aqui, falando aqui de ângulo e um pouquinho aqui de matemática, de álgebra, né? E aí a gente vai usar os conceitos sobre ângulo para a gente responder esses exemplos, certo? Então, temos na tela aqui o exemplo de número 1. Olha o que diz o exemplo de número 1. É uma questão do CMEAN 2025, criada pelo professor Nunes Mário, né? Que diz o seguinte, ó. Sabendo que o ângulo EAG é reto, o valor do ângulo X é... Bom, pessoal, precisa observar, quando falou para você que o ângulo é um ângulo reto, lembrar do que o professor falou aí no início da aula, né? Qual é a característica? Qual é a característica quando estamos falando de um ângulo reto? O que você já sabe? Você sabe que o ângulo reto mede 90 graus. Tudo bem? E se eu dividir o ângulo reto como eu tenho aqui nessa imagem? Dividir esse ângulo em dois ângulos. Hein? O que vai acontecer com esses ângulos? Bom, qual é a medida de cada um? Provavelmente ainda não conseguimos dizer. Mas nós temos uma coisa, nós temos certeza. Se somarmos um ângulo mais o outro, nós vamos ter exatamente 90 graus. Quer dizer, se somarmos o ângulo GAF com o ângulo FAG, nós vamos fazer essa soma e nós vamos obter 90 graus, certo? Mas o que a questão pede? Professor, a questão não quer só que a gente saiba o valor do ângulo reto. Ah, é verdade. O valor do ângulo reto nós já sabemos que é 90. Ele quer que determine o valor do x. Então, aluno, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos somar os ângulos, que aqui está representado por 4x menos 18, e o outro ângulo por 3x mais 24. Vamos fazer essa soma, igualar a 90, porque eu já te falei, eu já te fiz perceber que a soma dos ângulos será igual a 90 graus, e a gente vai encontrar o valor do x. Tudo bem? Então, vem comigo aqui na cartela para a gente resolver essa questão. Vejam só. Lembra bem, ó, aqui eu tenho um ângulo, você vai até sinalizar aqui para você. Ó, essa medida representa esse ângulo aqui, tá bom? E essa outra medida que está aqui, ó, representada por 4x menos 18, representa esta medida, certo? Então, diante disso, podemos dizer o seguinte, ó, que 3x mais 24 mais 4x menos 18 é igual ao 90 graus. Essa é a ideia que nós temos aqui, certo? A soma dos dois ângulos vai ser igual a 90. Então, vamos aqui numa cartela que a gente vai aqui fazer os cálculos e encontrarmos o valor aí, né, do x. Tudo bem? Então, temos a seguinte situação aqui. 3x mais 24, que é a medida de um dos ângulos, mais 4x menos 18 é igual a quanto mesmo, alunos?
igual a 90 graus. Bom, não vamos utilizar o símbolo do grau para não atrapalhar um pouquinho o nosso cálculo, tá bom? E aí você percebe que nós temos uma equação, e uma equação nós vamos encontrar o valor do x. Via de regra, nós vamos deixar na esquerda tudo que tem x, na direita o que não tem x, não é assim que a gente aprendeu? Então, bora resolver essa nossa equação aqui, ó. Perceba o seguinte, ó. Temos aqui, ó. Vou pegar outro pincel para a gente marcar, pegar outra cor. Nós temos, ó. Perdão, alunos. Vou perder aqui o verde. Nós temos 3x mais 4x. Fazendo essa soma, nós vamos ter aqui, ó, 7x, certo? Mas nós temos também, ó, mais 24 menos 18. Mais 24 menos 18, nós temos uma operação, né, onde nós temos o sinal, está bem aqui do lado, só para tu lembrar, ó, 24 mais 24 menos 18. Nós temos aí uma que subtrair, porque nós temos números com sinais diferentes, né? Então, a gente vai subtrair e considerar o sinal do maior número, tá bom? Então, 24 menos 18, nós vamos ter aí como resposta mais 6. E aí, isso aqui é igual a 90, que nós já sabíamos. Tudo bem? Agora é só fazer cálculo. Nós vamos ter aqui, ó, 7x igual a 90. E esse 6, lembre, esse 6 aqui, nós podemos utilizar um recurso da matemática, passar ele para o outro lado, né? Com o sinal oposto. Ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo, certo? Dito isso, ficamos com 7x igual 7x igual a 90 menos 6, que é igual a 84. E agora, ó, 7 está multiplicando o x, passa para o outro lado com o sinal oposto, com a operação inversa, né? O 7 multiplica, ele passa para o outro lado, dividindo. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter aqui que o x é igual a 84 dividido por 7, que é igual a 12. A questão pedia exatamente para a gente determinarmos o valor do x da questão. Tudo bem? Então, acabamos de descobrir. Mas, ó, marca bem o que eu vou te falar. Para descobrir, ó, nós utilizamos um recurso, né, que nós sabemos que os ângulos são... Os dois ângulos, a soma dos ângulos medem 90 graus. Então, assim, nós chegamos na resposta do x. A questão, na verdade, ela só pedia para nós determinarmos o valor de x nessa questão. Então, para essa questão, o valor do x ele é igual a 12. Então, vem aqui, ó, resposta letra A, 12 graus, certo? Bora continuar? Vamos ver o que nos aguarda aqui na próxima questão aqui sobre ângulos. Vamos lá? Exemplo de número 2. Olha para a questão. Sabendo que os ângulos são suplementares e analisando a imagem a seguir, o valor de x é igual a... Bom, quando falou para você que os ângulos são suplementares, você precisa lembrar uma coisa, tá legal? O que quer dizer quando nós falamos na questão que esses ângulos são suplementares? Ele quer dizer, ó, que se você somar os dois ângulos, a soma desses ângulos será igual a 180 graus, tá bom? Há de você observar bem aqui embaixo, que aqui nós temos aqui um ângulo raso, somando os dois ângulos, ó, o que está aqui de azul e o de verde, ó, ele vai ter 180 graus, concorda? Então, claro, se nós somarmos 4x mais 3 mais 9x mais 8, nós vamos ter exatamente o valor de um ângulo raso. Mas quanto mede um ângulo raso mesmo? Ele mede 180 graus. Então, vem aqui comigo, porque agora temos alguns cálculos para fazer, concorda? Temos aqui que o ângulo GAF está representado por 4x mais 3, né? E outro ângulo EAF está representado por 9x mais 8. E o que a questão pede mesmo? E analisando a imagem a seguir, o valor de x é igual a... Bom, novamente, meus queridos alunos, nós vamos ter que encontrar o valor do x. Vamos resolver vamos montar a equação e encontrar o valor do x para essa situação problema, certo? Então, vem aqui comigo na cartela. Muito bem, pessoal. Já sabemos que um dos ângulos medem 9x mais 8 e o outro mede 4x mais 3. E que se somarmos, essa soma terá que ser igual. Se somarmos, essa soma tem que ser igual a 180 graus. Certo?
Bora fazer cálculo? Olha para cá, ó. Vamos montar a equação? Vamos ficar com a equação assim, ó. 9x mais 8, que é o valor de um dos ângulos, tudo bem? Mais a outra, o valor, melhor, a representação, né, do outro ângulo, que é 4x mais 3. Ó. Então vai ficar aqui, ó, 4x mais 3. Mas é igual a quanto a soma desses ângulos, hein? Essa soma é igual a 180, certo? E aí, pessoal, é a gente fazer cálculo, resolver essa expressão, melhor, resolver esta equação, tudo bem? E aí nós vamos pegar aquilo, os termos que são semelhantes, só para tu lembrar, né? Semelhante, e fazer as operações que é possível fazer, tá bom? Então, olha para cá, porque nós temos aqui, ó, 9x, e aqui nós temos mais 4x. Então, esse cálculo é possível fazer. 9 mais 4 é 13, e a gente repete o x, né? Assim que a gente aprendeu. Tem outro cálculo para a gente fazer aí, ó. Olha só, temos aqui, ó, mais 8, mais 3, certo? E 8 mais 3 é 11. Então, 13 mais 11 igual a 180. Tudo bem? E agora? Agora vamos encontrar o valor do x. Ó. Vamos precisar passar esse 11 para o outro lado, mudando a operação, né? Assim que a gente aprendeu. Então, nós vamos ficar com a seguinte situação. Vamos ficar agora com 13x igual a 180. Olha para cá, nós temos aqui, ó, mais 11, certo? Se eu passar para o outro lado da igualdade, eu vou mudar o sinal, vou passar ele com a operação inversa, né? Então, se é mais 11, ele vai passar para o outro lado da igualdade, sendo menos 11, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, menos 11, certo? Continuando o nosso cálculo, ficamos com 13x igual a 180 menos 11 é igual a 169. Agora perceba que o 13 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado dividindo, vai passar com a operação inversa. O inverso da multiplicação é divisão. Então vai ter x igual a 169 dividido por 13. E fazendo essa conta, alunos, x vai ser igual a 169 dividido por 13, que é exatamente igual a 13. Certo? Acabamos aí de encontrarmos o valor do x. Tudo bem? Então, vamos lá na nossa questão. Que a questão tinha alternativa. Encontramos que x é igual a 13, então, nesse caso, a nossa resposta é a letra D de dado. Certo? Bom, agora eu vou te convidar para mais uma questão. Certo? E é uma questão bem legal, porque agora nós vamos tratar de uma questão, olha só. Vou te convidar aqui para mais uma questão, mas a gente vai tratar de uma questão que envolve um círculo completo. E aí, quanto mede mesmo um círculo completo, hein? Pensa aí um pouquinho. Ah, você já deve estar dizendo aí, né? O círculo completo mede 360 graus. Tudo bem? E aí, sabendo que um círculo completo, ele mede 360 graus, a gente vai ter que responder essa questão. Olha o que diz a questão. Olha aqui na tela. Muito bem. Analisando a imagem, podemos marcar, ou melhor, podemos afirmar que a medida do menor ângulo é, atenção, alunos, não é só por olhômetro, tá bom? Não é só para olhar para a imagem e determinar, não. Tem que fazer cálculo, tá legal? Para poder encontrarmos aí o valor aí desse ângulo, certo? Mas, ó, o que a gente sabe dessas informações aí, ó? Sabemos que o ângulo EAF, ele é representado por 7x menos 5. O ângulo GAF é representado por 3x mais 4. E o ângulo EAG, ó, o ângulo EAG está representado por 5x menos 24. Ah, se somar tudo isso, pessoal, igualar a zero, encontrar o valor do x, nós encontramos o valor. Já dá para a gente saber o valor do ângulo, tá bom? Então, tem alguns cálculos aí para a gente fazer, ó. Vem aqui comigo na cartela, como é que vai ficar. Vamos somar os ângulos, todas essas informações que são referentes a cada ângulo, e igualar a 360 para encontrarmos o valor do x. Certo? Dito isto, olha como vai ficar o cálculo. Compõe aqui, ó, um dos ângulos estão representados por 7x menos 5. O outro ângulo está representado por 5x menos 24. E o outro ângulo está representado por 3x
mais 14. Perceba que nós estamos somando esses ângulos, essas informações, né? Porque é a soma deles que é igual a 360. Tudo bem? Dito isto, vamos resolver, vamos ver quanto é que é o valor do x? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, 7x mais 5x mais 3x, certo? 7 mais 5, 12, mais 3, 15. Então, nós temos aqui 15x. Agora, vamos pegar agora, ó, menos 5. Opa, parece pincel aqui. Menos 5. Menos 24, nós temos menos 29 como resposta, certo? Menos 29 mais 14. Que nós vamos ter aí como resposta menos 15. Então, ficamos aqui com menos 15. E aí, esse valor, ele continua sendo igual a 360 graus, certo? Agora, bora finalizar o cálculo para o valor do x. 15x igual 360. Pegue o que nós temos aqui, o menos 15, vamos levar para o outro lado da igualdade com a operação inversa, então ele vai se tornar mais 15, tá bom? Então vai ficar aqui o mais 15. Você vai apagar esse símbolozinho do grau, porque não é necessário para efeito do cálculo aqui, tá bom? Você vai apagar aqui. Bora continuar aqui o nosso cálculo. Ficamos agora com, 15x igual a 360 mais 15, que é igual a 375. X é igual, 15 que multiplica x igual a 375, isso é igual a 375 dividido por 15. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que o x é igual a 25. Respondeu já a questão? Não, não respondeu a questão. Por quê? Ah, professor, mas nas outras não era só encontrar o valor do x? Nas outras duas questões, sim, tá bom? Mas essa questão, ele pede, analisa a imagem, analisando a imagem, podemos afirmar que a medida do menor ângulo é... Aí, aluno, já sabemos que x vale 25, certo? Aí a gente vai fazer alguns cálculos aqui. O professor vai fazer aqui nessa cartela mesmo, tá bom? Dá para a gente fazer. O professor vai pegar aqui. Qual seria o valor do ângulo EAF? Ó, EAF é 7x menos 5. Mas quanto vale o x? 25. Então, nós temos aqui o 7, vou fazer de vermelho para representar esse ângulo mesmo. Deixa o pessoal parar aqui. Nós vamos ficar aqui com 7 vezes 25 menos 5. 7 vezes 25, nós vamos ter 175. Menos 5. 175 menos 5 é igual a 170. Essa resposta equivale ao ângulo A, tá bom? Então, essa resposta aqui é igual a 170 graus. Ah, mas e os outros ângulos medem quanto, hein? É só a gente fazer o cálculo agora. Vamos pegar aqui, ó. 5x menos 24. Mas quanto é o x? 25. Então, vou fazer aqui, ó. 5 vezes 25 menos 24. Certo? 5 vezes 25 é igual a 125 menos 24. É um cálculo fácil, né? 125 menos 24 é igual a 101. Certo? Então, quer dizer que esse ângulo EAG, ou GAE, ele é igual a 101 graus. Tudo bem? E esse outro ângulo? Bom, já sabemos que o x é 25, né? Então, ó, 3 vezes 25 mais 14. 3 vezes 25 é igual a 75 mais 14. 75 mais 14... Opa, os 4 ficou estranho aqui. Deixa eu melhorar esses nossos 4 aqui, tá? 75 mais 14, alunos, é igual a 89. Então, esse ângulo mede 89 graus. Quer dizer que 3x, o ângulo representado por 3x mais 14 mede 89 graus, então esse ângulo aqui mede 89 graus. Certo? Bom, agora dá para a gente marcar a resposta, né? Sabemos que ele quer que a gente determine exatamente o menor ângulo. Então, o menor ângulo, nesse caso, mede 89 graus, que é o gabarito da nossa questão. Ó. Letra B de bola. Legal, né? Aplicamos aí, perceba aí, ó, aplicamos aí o conceito, né,
de ângulos, e aí com esses conceitos nós conseguimos determinar aí os seus respectivos valores, dada as suas representações algébricas de cada ângulo, certo? Então, meus queridos alunos, era isso que o professor Paulo tinha para trazer na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Claro, né? Acima de tudo, você tenha compreendido o conteúdo. Assim eu me despeço e vou aguardar vocês em um próximo encontro.